polícia investiga 2 casos de mulheres que foram parar em um hospital depois de fazer procedimentos estéticos para aumentar o bumbum. Uma delas teve de ser levada para a UTI. Veja na reportagem de Túlio Isaac e Rodrigo Oliveira, nesta parceria da TV Monte Salo com a TV Brasil Central de Goiânia. Bom, nós estamos hoje aqui no 2º DP, em Goiânia, aqui no setor Urias, e mais um caso de procedimentos estéticos que deram problema. Você vai entender o que eu estou falando? Ainda é muito cedo para falar se é erro humano, se é o erro do produto, se é o produto que deu problema, mas eu quero que você de casa entenda toda a situação. A doutora Emília de Podestá está aqui ao meu lado. Doutora, não só um caso, não é um caso isolado, nós tivemos algumas vítimas. E o que aconteceu por conta de um procedimento estético? Prazer falar com a senhora. Bom dia. Então, a investigação iniciou por causa de uma vítima, né, que apresentou um quadro de insuficiência respiratória e foi encaminhada para o hospital e teve que ser internada numa UTI. Então, a princípio, nós iniciamos as investigações acreditando que fosse um caso de imperícia na realização desse procedimento estético. Durante as investigações, nós descobrimos que havia uma segunda vítima em Aparecida de Goiânia e que teria sido atendida por uma outra profissional. Mas entre os 2 casos havia a semelhança, né, de que a utilização do mesmo produto. Então a gente começou a suspeitar que talvez pudesse haver alguma questão com o produto que pudesse estar causando todo esse mal. Prosseguindo as investigações, então, foram apreendidas amostras desses produtos utilizados e encaminhados, então, para o Instituto de Criminalística, que vai poder informar se existe alguma substância nesse produto ou a concentração dele que pode estar causando esse mal. Que produto é esse e qual a finalidade dele também para o uso estético? Ele é um produto preenchedor, né, utilizado para fins estéticos, para volumerizar. Então, ele é aplicado para dar volume em glúteos, em face, né, em outras partes do corpo. Esse laboratório é goiano, é fora, tem sede aqui? Como é que é essa situação? O laboratório é do estado de São Paulo e existe uma indústria terceirizada dele aqui em Goiás, que estaria produzindo esse produto. E um caso que chama atenção, uma coincidência, é que todas as vítimas ali, após o uso, foram parar na UTI em estado gravíssimo. Isso, as 2 vítimas foram internadas em hospitais, apresentando os mesmos sintomas e existem indícios de que hajam outras, né? Então nós estamos investigando nesse sentido. Uma questão interessante é que durante as investigações nós percebemos que para esse produto não existia autorização da Anvisa, apesar de existir uma numeração ali na caixa, né, que fazia as profissionais acreditarem que era um produto regularizado. E era para ter sido recolhido todo o lote. Isso. Segundo as informações da Anvisa, esse produto teria que ter sido recolhido ainda em agosto do ano de 2022, quando houve a proibição para fabricação. Como é que fica a situação dessa investigação daqui para frente? Nós aguardamos ainda os laudos do Instituto Médico Legal e da Criminalística para que possa ser determinado se as complicações que essas vítimas tiveram, se elas são próprias da imperícia das profissionais, que responderiam então pela lesão corporal grave, ou se é por algum tipo de substância, que aí recairia então sobre o produto, e aí o proprietário do laboratório, o responsável, responderia, além do crime contra a saúde pública, pelas lesões corporais graves dessas pessoas. Acho interessante a senhora aproveitar o espaço e dar um recado para as mulheres que estão nos acompanhando, mulheres ou os homens que fizeram procedimento e deram algum problema, que procurem a delegacia, porque quanto mais denúncias, eu acho que deve facilitar um pouco as investigações. Isso. Nós temos uma grande dificuldade porque as vítimas, muitas vezes, apesar de terem passado por uma situação grave, assim, não procuram a delegacia, às vezes por algum tipo de constrangimento. Isso prejudica um pouco o trabalho, porque o ideal seria que a gente conseguisse identificar e acabar com todas as dúvidas em relação ao fato de ser o produto. Porque assim a gente conseguiria, então, alertar as pessoas de uma forma mais eficiente, né, e evitar que outras pessoas sejam vitimadas. Como é que as pessoas procuram aqui o 2º DP? Elas podem registrar a ocorrência em qualquer delegacia mais próxima. As ocorrências estão sendo canalizadas todas aqui para o 2º DP a princípio. A gente aguarda a determinação da Polícia Civil se as investigações vão ficar todas com essa delegacia ou se vão ser passadas por alguma outra delegacia. Mas, de qualquer forma, esse registro é importante para que a gente tenha o conhecimento mesmo a respeito da gravidade da situação e de qual a amplitude dela.